Olá, tudo bem? Eu sou o André e hoje o bate-papo é um pouquinho diferente. Eu estou aqui à frente do Pode Ser Plaque, o podcast do Uniceplac, e hoje eu serei o apresentador. E quem sou eu? Eu sou o André, eu estou aqui há um pouco mais de um ano na instituição e hoje eu estou à frente do setor de internacionalização. E, para brilhantar aqui a nossa tarde, o nosso dia, eu estou com dois médicos. Um médico de gente e outro médico de animais. E a gente vai entender um pouquinho da experiência que eles tiveram há uns meses atrás, em outubro, lá em Portugal. Eu quero saber o porquê que eles foram, o que eles descobriram lá e o que eles têm a falar pra gente dessa grande novidade. Então, eu sou o André, estou à frente do setor de internacionalização e hoje nós vamos conversar um pouquinho com o professor Marco Antônio, coordenador de medicina, com a professora Daniela, coordenadora de medicina veterinária. A gente vai saber um pouquinho do porquê que vocês foram em Portugal. Professora, a senhora se apresenta, por favor? Sim, claro. Boa tarde. Eu sou a professora Daniela, sou coordenadora aqui do Uniceplac do curso de Medicina Veterinária. É um prazer estar aqui hoje à tarde com você, André, para nós trocarmos experiências e conversarmos um pouquinho sobre essa viagem incrível que a gente fez a Portugal. Seja bem-vinda. Obrigada. Professor? Boa tarde a todos. Meu nome é Marco Antônio, eu sou pediatra de formação, estou aqui no Uniceplac há 22 anos e há cerca de 3 anos na coordenação do curso de medicina. Também tive o prazer de ir a Portugal na companhia da professora que me ajudou a conhecer os cursos lá de medicina veterinária e de medicina humana, que ainda está embrionário lá no caso de Portugal. E a gente vai poder falar um pouquinho sobre essa viagem, sobre a importância de chegarmos lá na Europa. Legal. E eu gostaria de salientar que é a segunda viagem, né, que a reitoria, que o Uniceplac faz até a CESP. A primeira vez foi a professora Kelly, nossa reitora, e a coordenadora de odontologia, porque lá começou também com odontologia, eles têm é bem diferente o curso de odonto. No ano passado eles vieram para cá, conheceram a nossa instituição e aí eles convidaram a gente, convidaram o Uniceplac, convidou a medicina veterinária para ir lá mostrar um pouquinho. Professores, eu queria saber a primeira coisa dessa viagem. O que motivou essa viagem? Como que aconteceu? Que eu sei um pouquinho da história, que eles queriam que vocês apresentassem algumas coisas, mas o que motivou? Como é que a reitoria chegou até esse convite? Muito bem. A nossa instituição ela é associada à BMS, né? Que é uma entidade que congrega os mantenedores de cursos de ensino superior no Brasil. E através dessa ABMS foi possível a gente fazer uma visita a Portugal. Inicialmente foram os nossos mantenedores que foram até Portugal. Lá eles tiveram um evento anual da ABMS e tiveram a oportunidade de conhecer várias instituições de ensino. E aí conheceram a CESPO. CESPO é a Cooperativa de Ensino Superior Universitário e Politécnico. Isso que é a sigla. E a CESPO foi uma instituição que chamou a atenção, atraiu os olhares dos nossos mantenedores, porque era muito organizada, porque tinha, assim, investimento, né? Grande quantidade de investimento em tecnologia. Isso chamou a atenção. E aí foi feito, a partir desse primeiro contato, um convite para que a nossa reitora fosse visitar. Isso aconteceu ainda em 2023, se não me engano, ou talvez começo de 2024, aconteceu juntamente com a coordenadora do curso de odontologia. E dessa visita da reitoria veio já o convite para que os cursos de medicina veterinária e medicina humana fossem até eles para trocarmos conhecimentos, trocarmos parte dos resultados que a gente tem aqui. Eles não têm lá algumas iniciativas pedagógicas mais modernas, como a gente tem aqui. A gente também tem muito investimento em tecnologia. A gente queria poder levar parte desses resultados para eles e ouvi-los, né? Ouvir a experiência de um país da comunidade europeia, né? Acho que é isso, né, professora? A veterinária, especialmente, teve um lugar de fala muito importante,
porque eles têm medicina veterinária lá já há tem um grande bastante tempo. hospital, né, Pro? Isso. Tem um grande hospital. E, assim, todo esse movimento está vinculado ao programa, né, de internacionalização de intercâmbio, que é o Erasmus, que é um programa europeu. Então, com a celebração, né, dessa parceria, né, desse convênio, vamos colocar assim, né, nós vamos conseguir, né, que alunos nossos, docentes, o nosso corpo técnico faça, né, esse intercâmbio daqui, né, lá para a CESPU e que traga novas aprendizagens para a gente. E, assim, é importante colocar que, como o professor já comentou, nós somos lá em busca de uma troca, né? Não só de levarmos o que temos aqui, né? O Uniceplac, falando de medicina veterinária, é uma instituição, né, que tem mais de 23 anos que ensina medicina veterinária, né? Então, é uma instituição tradicional, né, no ensino da medicina veterinária. E hoje nós temos algumas inovações importantes, porque temos aqui dentro da instituição o curso de medicina, que é um curso carro-chefe com as metodologias, né, ativas totalmente implementadas. Então, nós fomos lá em busca de levar um pouco do que fazemos aqui, mas também, e principalmente, de aprender, né, o que eles têm de diferente, né, lá na CESPU. Eles estão no início do curso de medicina veterinária, estão começando, né, e tem uma mega estrutura de um hospital veterinário, né, gigante, estrutura para grande, pequenos, né, passilvestres, né. Então, uma estrutura bem grande num curso que está iniciando. Então, isso mostra um olhar, né, de projeção, né, para uma demanda aí de futuro que deve vir bem expressiva. Legal. Professor Marco Antônio, eu sei que lá não tem medicina, propriamente dita, medicina humana. Eu também já sei que o senhor foi lá mostrar um pouco da nossa medicina. Como o senhor falou, a gente aborda muita tecnologia, muita inovação, PBL, entre outros tipos de tecnologia que a gente tem inserida no nosso curso. O que o senhor foi falar lá para eles? O que tem de diferente aqui na nossa medicina que o senhor foi mostrar para eles? Então, eu não expliquei exatamente todos os encontros que tivemos. Eu falei de 3 encontros nossos lá em Portugal. Mas houve um encontro dos portugueses aqui conosco, na nossa instituição. Né? Os professores Duarte e Moreira, que são o reitor e o vice-reitor da CESPU lá na unidade de Gandra, eles vieram até nós, tiveram a oportunidade de ficar conosco aqui uma semana. Nessa uma semana eu pude falar do curso de medicina e das metodologias ativas, que é o que a gente já desempenha desde 2017 aqui. Embora nosso curso tenha 22 anos, nós migramos para as metodologias ativas com o carro andando, baseado numa transformação das DCNs, né, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais, para cursos de medicina. Essas diretrizes de 2014 exigiam, quer dizer, o MEC exigia, que a gente passasse a ter metodologias ativas a partir de 2018 no máximo. Então, em 2017, nós fizemos uma mudança metodológica que praticamente tornou-se um novo curso. Nós formamos a primeira turma, a turma 31, que era totalmente nesse novo curso, recentemente, tem 2 anos que a gente formou a primeira turma. E de lá para cá nós temos formado sempre os alunos à luz dessas novas metodologias. Enfim, quando os professores Duarte e Moreira estiveram aqui, eles se encantaram com o Problem-Based Learning, que é o PBL. A sigla PBL é mais famosa do que a ABP, então eu prefiro falar a sigla em inglês, né? Mas é aprendizagem baseada em problemas. E nós temos uma outra metodologia, que é a aprendizagem baseada em equipes, e a sigla em inglês para ela é TBL, em que a gente faz, em ambas as metodologias, a gente faz um aprendizado totalmente baseado no ensino de aluno para aluno, uma coisa que é mais horizontal do que vertical, não é apenas o professor ensinando em sala de aula. E isso tocou os portugueses quando eles estiveram aqui. E a partir disso, eu recebi o convite de falar um pouco da nossa experiência lá para eles. Eles que pretendem e pleiteiam, junto ao órgão regulador deles, um curso de medicina, já fizeram 3 avaliações e estão confiantes que vão ter esse curso em breve, né? Foi isso.
Professora, e conta pra gente, porque eu sei também que na medicina veterinária, essas mesmas tecnologias são inseridas. Essas mesmas fórmulas de aprendizagem são inseridas. Por quê? O meu irmão é estudante, está indo para o 5º semestre, e eu sei que ele estuda quando tem PBL, quando tem TBL. E o que foi que a senhora viu lá de diferente do que tem aqui? Ou o que tem aqui de diferente, que super funciona? O que a senhora mostrou para eles lá? Eles têm um foco, né, muito forte na pesquisa lá. A instituição, ela inspira a pesquisa, sabe? Eles trazem muito, né, professor? Sim. Né? Inclusive, nós participamos de um evento científico lá. Um evento de fechamento, né, professor? Exatamente. Então, eles têm um pé muito forte na pesquisa. E eu acho que aqui no Brasil, por nós termos uma condição social, econômica diferente, nós somos um país que mobiliza muito a extensão, que é diferente da Europa. Né? Então, a nossa própria condição social e econômica faz com que as comunidades elas anseiem pela instituição de formação superior dentro da comunidade, prestando serviço, né? Levando conhecimento, fazendo essa troca, que é diferente do cenário europeu. E isso a gente faz muito aqui, né? E a gente faz muito Ano passado aqui. A gente fechou 12 mil atendimentos fora a medicina veterinária. Fora o nosso hospital veterinário. Então, aqui, realmente, a gente faz esse atendimento extensionista a toda a comunidade. A formação do estudante daqui do Uniceplac, ela é feita toda ela em contato muito próximo com as necessidades, né, da comunidade, com a necessidade de mercado que ele vai encontrar lá na frente. Lá na Europa, o foco deles é mais a pesquisa. Então, eu enxerguei muito essa possibilidade, e eles ficaram encantados quando nós levamos a apresentação dos nossos projetos de extensão, né? Eles ficaram encantados, né? Eu enxerguei muito essa possibilidade de articular, né? De desenvolver extensão, né? E dessa extensão ela fornecer subsídios para a pesquisa deles. Eu achei isso encantador. E, assim, a estrutura deles é uma estrutura muito maior que a nossa, né? Uma estrutura mais refinada, cheia de mais tecnologias, né? Mas os nossos processos aqui, eles são mais intensos. Nós temos mais atendimentos, porque o curso é mais antigo, né? Porque nós temos esse contexto de inserção a mão da na massa comunidade, aqui, a mão né? na massa, de uma forma mais forte. O movimento forte. maker aqui, ele é presente na vida do menino, do aluno. Desde quando ele chega até o momento que ele sai. Até o momento que ele sai. Né? Então, eu consegui perceber muito essas possibilidades de interação entre aquilo que a gente desenvolve aqui com a comunidade, né? E, de certa forma, ter o nosso aluno indo para lá, ele leva um pouco disso. Né? E os alunos deles aqui, eles trazem muito desse ar da pesquisa para cá. Então, eu enxerguei muito essas possibilidades. Dentro da área, né, eu pude observar lá que eles têm um carro forte, que é a área de tecnologia e inspeção de alimento. Né? Eles têm um olhar, mesmo o curso estando no início, eles já têm um olhar para a tecnologia e inspeção. Então, nós tivemos a oportunidade de fazer já uma reunião, né, com o coordenador de medicina veterinária de lá e alguns professores, a semana passada, e nós já possibilitamos essas trocas de informações dentro de projetos, né, da tecnologia de alimentos aqui com projetos da tecnologia de alimentos de lá, para que nós possamos, né, pesquisar juntos, né, e gerar aí uma produção científica bem bacana. Porque, no final das contas, esse é o intuito. A gente fechou o acordo, nós solicitamos à instituição entrarmos no movimento Erasmus, né, que é um financiamento próprio da Europa. Os meninos daqui vão poder participar, eles vão ser financiados para irem lá estudar um pouquinho. Tanto os nossos alunos, quanto professores, quanto colaboradores. E, fora isso, tem outras articulações que estão acontecendo, né? De uma dupla certificação, de uma integralidade das matrizes. A gente está trabalhando aí, entre os cursos, para trazer um pouquinho deles para lá e da gente um pouquinho para lá. Né? Ano que vem, eu já sondei aí, acredito eu, que alguns outros cursos possam ir para essa relação, vai aumentando ao longo do tempo. Professores, o que mais chamou a atenção de vocês em relação à estrutura? Eu sei que a senhora já falou do hospital, eu vi algumas imagens, tem alguns aparelhos super tecnológicos lá, que eles têm que eles treinam e outros que realmente eles já levam para a prática. O que foi o mais diferencial, professor, na estrutura deles e o que a gente já tem aqui e que lá eles ainda não têm? Eles estão bem avançados lá com a parte de diagnóstico por imagem, né? Eles já têm o tomógrafo lá dentro da medicina veterinária, né? Um aparelho para fazer tomografia. Isso me chamou bastante atenção. Por quê? Porque é um hospital que está iniciando e ele já vem com esse centro de diagnóstico
por imagem muito bem estruturado, né? Ecógrafos também, né? Exatamente. E eles têm lá, e eu achei muito legal isso, eles construíram uma espécie de picadeiro para reabilitação em fisioterapia de equinos, né? Então, é gigante. Então, eles já estão pensando no que, para a gente aqui, é uma especialidade, que é a fisioterapia de grandes animais, né? A fisioterapia de equinos. Então, eles já estão com esse olhar nos animais de esporte, né? Porque lá eles já devem ter uma demanda para isso, eles têm as corridas e tudo, né? Então, isso me chamou bastante atenção. E o hospital também, ele já foi estruturado, né, pensando no atendimento de silvestres, é um espaço menor, mas ele já tem, e já pensando na questão do cat friendly, que é um espaço todo separado para gatos, né? Então, tudo que tem para cão tem para gato. Então, assim, não é que aqui no Brasil não tenha, nós temos, mas dificilmente, quando nós começamos a estruturar um hospital, a gente já consegue abarcar, né, tantas áreas. Isso me chamou muita atenção. E uma pergunta, prof. Lá eles têm a vaca simulador, nosso Refor Freeze, ou não? Ou é outro tipo de bicho que eles têm lá? Não. Eles não estão ainda com os simuladores, né? Não estão com esse olhar ainda para os simuladores realísticos que nós temos aqui. Então, a gente está um pouquinho na frente. Nisso, a gente tá na frente, né? E eu gosto muito de falar, às vezes pode parecer óbvio, né? Mas dentro da medicina veterinária, a gente tem situações que, por mais que o aluno passe 5 anos em formação, que ele não vai vivenciar com tanta frequência, né? Por exemplo, um parto numa fêmea de bovino, né? Um parto distóxico. Então, o simulador, ele amplia a frequência de vezes que o nosso aluno vai treinar esse parto. Sim. Né? E isso muda totalmente a formação do aluno, agrega a ele, né, uma vivência que sem esse simulador a gente não teria. Então, eu senti falta disso lá, assim, ainda, dos simuladores. E na medicina, porque às vezes as pessoas acham que só tem simulador na medicina. Nós temos os nossos manequins, né, professor? E professor, eu fiquei sabendo que lá... eles chamam a odontologia de medicina dentária. Então, significa que, em algum momento ali, eles estudam a parte básica da medicina, Sim. introdutória, para depois ir Sim. para a área de especialização. O senhor pode falar um pouquinho sobre isso? Exato. A medicina dentária, que é o curso deles, nasce de uma proposta que surgiu em Bolonha, né, que é uma proposta relativamente ousada, que seria ter toda a formação médica para o odontólogo, e ao final dessa formação ele trilharia os passos da dentística, né, que se tornaria um dentista. E por isso ele teria que primeiro estudar o corpo humano como um todo, ter noções de anatomia, de fisiologia, noções de como prescrever, né? Ou seja, a farmacologia aplicada já para os seres humanos. Então, essa medicina veterinária... desculpa, professor, eu estou com a veterinária agora na cabeça. Essa medicina dentária, ela é uma proposta, ao mesmo tempo, moderna, não exatamente, não surgiu agora, mas ela é uma proposta bem interessante, uma proposta concreta. E isso dá margem a no futuro, a gente poder, quem sabe, ter uma dupla certificação também na medicina. Você falou de dupla certificação, hoje essa já é uma realidade para os odontólogos, né? Eventualmente, alguém que faça uma complementação do curso de odontologia brasileiro lá em Portugal, ou seja, ele faz o curso aqui no Brasil e tem a possibilidade de fazer uma complementação do curso lá em Portugal e ser habilitado para exercer a medicina dentária, a odontologia lá na União Europeia também. Então, isso é uma maravilha, isso é uma possibilidade. E a gente almeja que no futuro isso venha a ser possível quando eles tiverem o curso de medicina, eventualmente para o nosso médico formado aqui no Brasil também, se capacitar e tornar-se habilitado para exercer a medicina lá fora, lá no exterior, lá na comunidade europeia. E falando um pouquinho disso, de exercer a profissão lá fora, eu fiz uma pesquisa e vi que menos de 1% de todos os nossos alunos de graduação no país, no Brasil, tiveram uma experiência ou estão numa experiência de intercâmbio internacional, né? E é muito pouco.
quando a gente fala de um contexto de um Brasil tão grande, que tem tantos centros universitários, faculdades, universidades públicas e privadas. O que vocês acham disso? Por que o aluno... É importante para o aluno ele ter essa experiência lá fora. No caso da medicina veterinária, professora, qual que é a importância desse convívio, dessa experiência lá fora? E o contrário, por que é importante alunos de fora virem para cá, entenderem um pouquinho da nossa realidade? Eu sei que isso acontece em alguns momentos na medicina, o professor vai explicar um pouquinho para a gente sobre a IF, que é um órgão específico da medicina, mas por que é importante o aluno ter um pouquinho de experiência lá fora e vice-versa? André, eu acho que a internacionalização, né, ela é uma ferramenta que amplia sobremaneira a formação de estudante, né, porque ela vai além do que é acadêmico. Né? Então, assim, quando você pensa, por exemplo, no contexto brasileiro de médico veterinário no Brasil, sim, a gente tem diversificações por região. Né? Por quê? Porque, às vezes, a gente tem região que a gente tem problemas que são mais incidentes que não são em outra, quando a gente fala de saúde animal e de saúde humana, porque nós temos as zoonoses, né? Que são as doenças que passam, né, de animal para pessoa. Então, assim, a gente tem contextos que se diversificam muito. Agora, você imagina, né, quando você compara, né, com a Europa, né, o que tem de diferente lá dentro. Então, a gente traz para esse estudante vivências tanto em termos de tecnologia, quanto de doenças, de condutas, da própria postura do médico veterinário, que é diferente daqui. Então, agrega demais. E a gente costuma pensar assim, não teremos a barreira do idioma, no caso de Portugal, né? Não temos a barreira do idioma, isso é um facilitador. Mas nós vimos lá, né, professor, que praticamente 80% ou 90% dos alunos deles são franceses. Então, esse aluno ele vai ter a oportunidade, né, de aprender outros idiomas lá também. Né? Então, assim, é uma troca muito bacana. E a própria cultura, né? Ampliar a cultura em pesquisa. Porque e é uma coisa que a gente precisa intensificar nas instituições brasileiras. O Uniceplac já caminha com edital, né? Já está com um passo à frente, quando a gente fala de educação privada, pensando em pesquisa. Né? Muitas instituições privadas sequer cogitam a pesquisa. E, quando cogitam, a desvinculam totalmente do ensino e da extensão. O Uniceplac, hoje, ele consegue ter um olhar mais agregado. Então, eu penso... une o outro, né? Exatamente, a tríade, ensino, pesquisa e extensão. Então, eu penso que a ida desse nosso aluno, ele leva uma bagagem que a gente tem aqui, que eles não têm lá, né? Porque a gente faz educação de uma forma diferente, educação superior de uma forma diferente, né? Que tem muito a agregar o que eles fazem lá, e eles entram com essa parte, né? De pesquisa, de tecnologia, da própria biologia molecular, né? Que a gente caminha aqui, mas caminha mais nas instituições públicas. Né? Então, eu acho muito promissor. E sem falar na parte cultural, né? De vivências, de novas aprendizagens que ultrapassam o acadêmico. Né, exatamente. Nós teremos a possibilidade de trazer professores de lá para mostrar um pouquinho do que eles ensinam aqui. E o que o aluno pode aprender com um professor que vem de fora, professor? O que um professor de fora pode aprender com a nossa galera aqui da instituição? Né? Eu acho que pulveriza um pouco. Um borrifa lá e o outro borrifa aqui, uma sementinha. E daqui a pouco isso se transforma num resultado tão bonito, de tanto ganho para ambas as partes. Sim. E, assim, a gente tem essas diferenças na forma de ensinar do professor. Isso é muito saudável. Então, às vezes, eu fico olhando para essa geração mais jovem, né? Uma geração diferente da minha geração, né? Uma geração aí da idade dos meus filhos, que é uma geração que aprende diferente. É como se eles olhassem para as coisas e falassem, tá, mas de tudo isso que eu estou vendo, o que realmente importa? O que realmente eu vou utilizar como médico veterinário? Então, assim, e às vezes eu me pego refletindo sobre isso. Né? Eu tive uma formação muito tradicional, né? O professor Marco Antônio tem certeza também. Né? Nós tivemos uma formação conteudista, uma formação rica em detalhes, né? Onde a gente só aprendia pela leitura e pela escrita. Hoje, não. Existem diversas formas de aprender e diversas formas de ensinar. Então, eu acho importante, existem professores mais criteriosos. Eu tenho a tendência de ensinar os meus alunos da forma como eu aprendi. E a gente precisa desmistificar um pouco isso. E eu acho que eles têm muito que ensinar nesse sentido. Né? As próprias...
ementas, né, que eles chamam os planos de estudos que eu tive vendo, olhando a ementa da fisiologia, da clínica médica, da anatomia, muitas vezes não tem a riqueza de detalhes que nós trazemos aqui, mas os conteúdos estão lá. Então, de que forma que eles abordam lá? Então, eu acho que essa troca entre professores, né, da gente ter um olhar macro sobre o processo de ensino-aprendizagem, um olhar que contextualiza mais, né, que leva mais o estudante para o fazer, trazendo a bagagem teórica daquilo que realmente faz sentido para o fazer, é muito importante. Então, eu acho que... globaliza a experiência Exatamente. dele, né? Totalmente. O aluno, ele sai um pouco mais preparado. Porque a gente não sabe, ele mesmo não sabe o que ele vai poder alcançar. Às vezes surge uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de uma viagem, de alguma conexão, e ele tirou desse aprendizado, dessa experiência, ele vai aprender a usar, ele vai poder tirar aquilo como aprendizado, ele vai estar um pouquinho mais à frente que os outros. Eu acho que esse é o grande passo da instituição. A professora Kelly sempre está buscando estar à frente de alguma forma, claro, munindo os meninos de experiência, de conteúdo, né? Mas para que os meninos se destaquem no mercado de trabalho. Que esse é o nosso dever. É preparar os meninos para o mercado de trabalho, que é tão concorrido. E eu acho que a internacionalização ela é um grande e potente indicador de alavancar esse menino no currículo, de levar ele para outros lugares. Sim. Professor, e para a medicina? Qual que é a importância da internacionalização? Eu sei que lá tem a IFMSA, eu demorei a decorar essa sigla, mas como eu trabalhei um pouquinho com eles, eu aprendi, e eu sei que eles são super despachados, é um setor que funciona há anos, nós temos várias experiências de meninos, de alunos que foram e de alunos que vieram. Conta pra gente um pouquinho da importância da internacionalização para a medicina. Então, a internacionalização, no caso da medicina, eu penso que talvez para as outras profissões também isso aconteça. Tradicionalmente no Brasil é feita com pós-graduandos, né? Então, assim, não estou falando apenas de pós-graduação estrito sensu, mestrado e doutorado. Na medicina é muito mais forte a residência médica. E antes de falar da IFSMA, eu gostaria de falar de um convênio que nós temos, que é com a ICFMG, que é uma instituição americana que permite e que controla quem pode fazer prova para fazer a residência médica lá nos Estados Unidos. Entendi. A gente tem esse diferencial. Escolas muito tradicionais aqui do Distrito Federal não têm esse convênio, ou seja, se alguém se forma, por exemplo, não vou citar nomes, né, das escolas co-irmãs, mas que se forma numa dessas co-irmãs aqui do Distrito Federal, não pode nem cogitar a possibilidade de fazer uma prova para residência médica nos Estados Unidos, enquanto que a gente pode. Então, sobretudo para o nosso graduando, o aluno que está lá no último ano, e que tem esse interesse, saber que pode fazer lá a prova USLME, né, que tem várias etapas para depois se tornar um residente dentro da América, dentro dos Estados Unidos. Ele tem essa autorização porque nós somos cadastrados. Então, essa é uma internacionalização pouco lembrada e que é feita no finalzinho da graduação, com vistas à pós-graduação mais tradicional, que é a residência médica. Enfim, o que a IFMSA é uma instituição internacional de estudantes de medicina. Ela é organizada, mantida e tutorada por professores, mas feita totalmente por estudantes de medicina. Tem sede também, se não me engano, nos Estados Unidos, mas está distribuída no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal, até onde eu sei, nós é que organizamos uma sede para a IFSMA aqui dentro do campus Uniceplac. E isso aconteceu ainda nos anos 2000 e pouco, e então já tem também próximo dos seus 22 anos que eles estão conosco. Os estudantes se organizam em grupos
ou duplas, ou até individualmente, para fazer intercâmbio. E aqui dentro do Brasil, vários intercâmbios são feitos anualmente, vários assim, na casa das dezenas. Sim. E internacional, a gente já teve aqui 3 estudantes de países estrangeiros que vieram para o nosso campus, que vieram para os nossos campos de estágio, frequentaram inclusive as clínicas de saúde mental que a gente tem à nossa disposição aqui por convênio, frequentaram o nosso ambulatório, frequentaram os nossos hospitais, e assim, tudo autorizado, tudo feito dentro das pactuações que a gente tem autorizadas. E isso, como disse a professora, faz com que os estudantes abram os olhos para o mundo. Isso cria novos vínculos, isso descortina possibilidades para que depois, na pós-graduação, eles venham e é totalmente verdade, porque eu conversei com os alunos, com 2 alunas que tiveram essa experiência lá fora. Uma foi para o Egito e a outra não lembro onde ela foi. Nossa, voltou outra pessoa. Muito diferente. Já tivemos alunos que foram para a Espanha, para Dubai, né? Realmente é diferente. Volta outra pessoa, né? Volta outra pessoa. Tem outra cabeça. Uma visão de mundo um pouco diferente, né? Literalmente. Sai um pouco da bolha, da bolha que todos nós temos uma bolha. Ele sai daquela bolha que acha que a vida só é até ali e ele consegue enxergar outras formas e estabelece contatos, né? Que depois no futuro vão ser importantes, né? Amplia a rede de contatos. E no caso das 2 medicinas é extremamente importante. Traz um pouquinho de humanidade, né? Tanto para a medicina veterinária quanto para a medicina humana. É extremamente importante. Sim. Hoje o aluno está preparado para diversos tipos de situação. Porque o mundo ele muda todo dia. Sim. E o médico formado em 2000, em 1900 e alguma coisa, em 2010, não é o mesmo médico que é formado hoje. Por isso que a gente não pode ser conteudista, né? Como disse a professora, que era o passado. O futuro é muito mais ensinar a aprender, né? Para que esse médico formado a cada ano que passa e com mais e mais produção de conhecimento da humanidade, não se veja numa torre de Babel, sem saber onde procurar, o que encontrar. Mas não, a gente tem que formar pessoas capazes de aprender, que saibam aprender. Aprender a aprender. E vocês falaram, a senhora falou, professora, que lá em Portugal eles não têm tanta extensão. Então, tecnicamente, nós temos mais partes práticas aqui, né? E como a senhora vê isso lá? É diferente a cultura? Eles são... Assim, pelo pouco tempo, é difícil estimar isso, né? Porque sim, nós ficamos pouco tempo lá. 5 dias, né? 5 dias lá, né? Mas, assim, a gente observa muito mais aquele ensino de laboratório que eu falo de ciências da saúde, laboratório técnico, né? A gente aqui tem muito mais essa cultura do laboratório vivo, né, da comunidade, né, de estar... Do tete-a-tete da pessoa, né? Porque a gente tem uma demanda de problemas sociais que é mais extensa. E isso é o que nutre a extensão. Né? A extensão, o cenário de extensão no Brasil, hoje, ele é muito desenvolvido por causa das necessidades, né, das comunidades, né, do poder aquisitivo mesmo, da necessidade que a comunidade tem da instituição estar lá dentro, oferecendo a elas aquilo que muitas vezes o Estado não consegue suprir. Né? Então, hoje nós vivemos aqui, né, se você for procurar observar de perto a responsabilidade social que o Uniceplac tem nessa região é gigantesca. O Gama praticamente cresceu em torno do Uniceplac. Do Uniceplac. A comunidade ela já conta muito com a gente. E, assim, se a gente falta com algum dos serviços que a gente oferece, eles sentem falta. Então, o cenário lá é um pouco diferente, é muito diferente disso. Isso acaba modulando o ensino. Entendi. E para quem não sabe, a nossa clínica veterinária ela atende a comunidade. São preços mais acessíveis, mas nós atendemos todos os dias, de segunda a sábado. É um hospital veterinário que atende pequenos e grandes animais. Manhã, tarde e noite. Com cirurgia, com atendimento clínico, com vacinação. Vocês acabaram de fazer uma campanha de castração. Né, uma campanha de castração incrível. Nós voltamos para cães machos, né? Fizemos aí uma alusão ao Novembro Azul. Essa campanha ela vai permanecer todos os semestres.
né? A gente vai manter e foi assim um sucesso. Foram 3 dias muito intensos, de muito trabalho, mas nós tivemos ali quase 100 alunos envolvidos, vários médicos veterinários, nossos professores, né? E foi muito Então o legal. hospital não parou esses dias? Não, ele não para. A demanda tá muito grande. Eu quero fazer meu comercial também. Viu? Então, da mesma forma, eu sei que a medicina atende diversas áreas da pediatria, geriatria, psiquiatria, e da mesma forma, e de forma gratuita, tá, gente? Porque tem outras instituições que cobram um pouquinho, mas na medicina aqui no Uniceplac não tem Tudo taxa, é totalmente gratuito. tudo gratuito. Sim. Então, nós tradicionalmente recebemos a comunidade aqui no nosso campus. Nós temos um ambulatório escola, né, que funciona aqui no Bloco C. Temos a expectativa de ampliá-lo agora no próximo semestre. As obras já começaram, inclusive. E nós temos hoje 42 consultórios que atendem em torno de 2.000 pacientes por semestre em 15 especialidades médicas. É um hospital, praticamente. É um hospital ambulatorial, né? E a gente trabalha com os nossos professores, que são médicos internos, os nossos estudantes, né, de medicina como um todo, e nosso projeto mais expressivo em termos de extensão agora abraçar uma comunidade, que vai ser uma comunidade quilombola, situada a 32 quilômetros aqui do Gama, se chama Mesquita, fica no território de Cidade Ocidental. Lá vivem em torno de 800 famílias, 3.000 pessoas, e a nossa meta é a gente poder cadastrar em torno de 100 famílias e acompanhá-los por 4 anos. Nesses 4 anos, nós vamos fazer 1 ano de diagnóstico, 2 anos de intervenção e 1 ano de avaliação final, acompanhando aí em diversas áreas: saúde da criança, saúde da mulher, saúde do adolescente, saúde do idoso, saúde mental e saúde do trabalhador. Que incrível, professor. Então essa é a ideia, né? Esse projeto já tem início agora em fevereiro. Já tivemos com a secretária de saúde de Cidade Ocidental e a vice-secretária. Percorremos todo o território lá, estamos mapeando. Então já está de vento em popa. Então, por isso que às vezes vocês veem muitas reuniões desses coordenadores, vocês não sabem o quanto eles trabalham. Quanta reunião e o quanto tem de gente trabalhando, o quanto tem de mente deles trabalhando, quanto documento é feito, né, professor? Exatamente, para chegar nesse ponto. Para eles irem para Portugal, gente, não é uma viagem que, eu só vou arrumar minha mala e vou para Portugal. Não! Eles tiveram que pegar muito documento, fazer apresentação, e chega aqui, apresenta tudo de volta, quais foram os resultados, e a peteca não pode cair, porque tem um investimento, a instituição investe nessa ida para lá e ela tem que trazer resultado. E a gente está chegando ao fim, quase ao fim. Professores, para o Uniceplac, de uma forma em grande escala, né, e de uma escala prolongada, qual que é o resultado dessa internacionalização, dessa parceria? O que o CESPO pode significar para o Uniceplac de hoje para os próximos anos? Para 2025, que vem muita novidade, o que isso traz de credibilidade para o aluno e para o Uniceplac? Eu penso que abre uma cortina de possibilidades aí, porque, primeiro, né, a integração de outros cursos. Então, odontologia, veterinária, a própria medicina já foi, eles estão, né, tentando, né, estabelecer. Eu acho que psicologia, enfermagem, fisioterapia, farmácia. Então, a integração desses cursos, e eu enxergo assim, esse movimento de alunos e professores de uma forma muito, muito promissora. Né? Então, assim, hoje você vir fazer um dos cursos do Uniceplac, você já vem com essa possibilidade, né? De você poder, né, conhecer novos países, de você poder conhecer novas culturas, de você poder experimentar novas aprendizagens dentro daquela área de formação que você escolheu. Né? Então, assim, não só estudar, mas trabalhar no Uniceplac também, porque o Erasmus ele envolve também, né, todo o corpo técnico, professores, né, e demais colaboradores. Então, eu enxergo um crescimento assim, exponencial, né, para todo mundo, muito bacana. E a gente estender para outros países também. E para a medicina do mesmo jeito, né, professor? Do mesmo jeito, eu diria que a gente descortinou também caminhos para pós-graduação estrito sensu, doutorado, mestrado. Nossa, nós temos alguns professores nossos que já são mestres e que gostariam de
progredir na carreira fazendo doutorado, e a gente já está estabelecendo algumas pontes aí. Tá? Além da possibilidade do graduando fazer as suas visitas, de recebermos graduandos lá de Portugal aqui conosco, né? Eventualmente não apenas portugueses, mas alunos de outras nacionalidades, como tem franceses, espanhóis, 40% deles são inglês, franceses. Tem muitos, né? Então, assim, para o ano que vem, nós temos muito trabalho pela frente. Tem muita novidade. Muita novidade. O Erasmus, ele é um grande ponto dessa parceria, mas ele não é o único. Então, para que vocês fiquem de olhos abertos. Meu trabalho hoje é mostrar a internacionalização de uma maneira mais acessível. Mostrar para o aluno que ele pode sim participar de um programa. Ele pode concorrer a uma vaga. E todos que estão aqui dentro, os nossos quase 7.000 alunos, podem participar desses programas. Então, nós teremos o Erasmus, nós teremos participação de dupla certificação. Eu já sei, estou falando demais, tá? Que a CESP vai disponibilizar uma bolsa própria deles para que alunos nossos possam ir lá. Então, nós teremos vários programas e entre outras coisas que vão acontecer. E para finalizar, eu queria que vocês deixassem um recado para esse aluno da medicina veterinária que quer conhecer o mundo. Hoje eu falo da internacionalização com muito amor, porque o meu irmão é louco para conhecer o mundo. Então, e eu sei que ele é da veterinária. Uma mensagem para esses meninos que querem conhecer o mundo, querem ter experiências com o mundo. O que a senhora tem a falar, professora? O que eu gostaria de dizer é que hoje, né, que é um cenário bem diferente de quando eu me formei, né, lá em 2003. Hoje a internacionalização, os intercâmbios, eles não são mais uma realidade distante. Então, muitas vezes, o estudante ele olha, né, e ele pensa, nossa, mas vai me custar muito caro, nossa, mas eu vou ter que ter uma mega estrutura lá para eu ir. E não é assim, não é bem assim. Então, assim, o que eu gostaria de deixar é que dê o primeiro passo. Né? Se aproxime da gente, né? Da coordenação, da própria internacionalização aqui com o André e venha conhecer o que nós temos para oferecer. Então, eu acho que não desenvolver aquele olhar para a internacionalização como se fosse algo distante, né? Mas dar um primeiro passo, buscar conhecer primeiro, se inteirar dos programas que existem, enxergar isso como uma possibilidade cada vez mais próxima, né? Então, assim, viajar para fora, conhecer uma nova instituição, fazer novas amizades, estabelecer novos contatos é fundamental, né, para uma formação profissional de qualidade, né, para um profissional antenado, conectado com o que existe não só no país dele, mas em outros países. Né, como o professor Marco Antônio muito bem colocou, uma competência, uma habilidade geral é o aprender a aprender. É você ser capaz de, dentro de uma situação difícil, você... eu não sei resolver isso, mas como é que eu posso buscar informações para que eu possa conseguir me capacitar para resolver? Né? Isso é um primeiro passo. Então, se aproxima da gente, vem aqui conhecer, né? Vem saber o que a gente tem disponível. Pergunta. Né? E não fica só dentro da caixinha, né? Achando que aquilo não é possível para você. É possível, sim. E a gente está trabalhando para que seja, para todos. E o senhor, professor? Uma mensagem para os seus alunos que meu querem conselho para os meus alunos é que acreditem em si mesmos, né? Estudem bastante, porque o estudo leva a gente para todos os lugares, né? Se a gente tem um desejo, se a gente almeja uma posição melhor, se a gente quer se destacar, não apenas no Brasil, mas fora do Brasil, é possível. Os nossos alunos são muito bem formados, nosso currículo forma muito bem o aprender a aprender, forma muito bem do ponto de vista sim, metodológico. A gente tem tudo muito dividido e ao mesmo tempo muito organizado em harmonia, em sintonia, todas as áreas da medicina. E a gente precisa ter confiança na gente mesmo, tá? Então, que cada um confie em si mesmo, reforço isso, e que através do estudo, através da dedicação, os nossos alunos vão longe. Esse é o meu conselho. E para finalizar, eu gostaria de falar aqui, eu lembrei, o Erasmus está voltando para a instituição. O Erasmus ele já aconteceu aqui. Ele aconteceu em 2006, em 2007, em 2011.
especificamente com o curso de Direito. Isso. E foram muitos alunos. Muitos alunos. A forma de financiamento era um pouquinho diferente. Hoje ela está um pouquinho mais criteriosa. Ela tem um pouquinho mais de passos para que o aluno seja contemplado. Mas foram muitos alunos. Desses alunos, alguns viraram professores, deram aula aqui. Eles saíram de lá mestres e doutores dentro desse programa. Eu sei que o nosso mantenedor me contou essa história, que teve um estudante que levou a família com ele para participar. Né, para estar lá junto com ele nesse momento. Então é possível. Hoje eu estou aqui para falar que o Erasmus está voltando à instituição. É um programa muito, mas muito especial. Se eu não me engano, apenas a católica privada tem essa abertura. Nós somos a única, nós somos o único centro universitário aqui no Centro-Oeste que temos abertura com Erasmus. E é isso, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, falar que aqui está aberto sempre. Ano que vem algumas conversas com alguns meninos, com alguns alunos da veterinária, da medicina. Eu quero trazer outros cursos. E é isso, muito obrigado a vocês aqui pelo nosso primeiro podcast da internacionalização. E eu desejo para que você participe dos programas. Então é isso. Eu finalizo aqui falando das nossas redes sociais, @Uniceplac Oficial. E até o próximo podcast. Tchau, tchau. Pronto. Finalizou. André